Iniciei o meu dia hoje como sempre, já usando o meu quartzo, porque ajuda a equilibrar as minhas emoções. Então, meus amores, hoje eu vou falar um pouco sobre mim e as poucas coisas que eu ando fazendo. Quero abordar aqui sobre eu ter me conectado com uma divindade e o que aconteceu e o que está acontecendo por eu ter me conectado a esta divindade. E para começar, só me fez o bem. E quando eu procuro me conectar com algo espiritual, não é porque eu quero crescer financeiramente, não. Eu não busco isso, eu não sou apegada às coisas materiais. Eu busco na espiritualidade ajuda para a questão emocional. Fiquem até o final do vídeo, que talvez coisas aqui vão agregar na vida de vocês, mas você só vai descobrir isso se você ficar até o final do vídeo, você não é obrigado, mas seria bom que você ficasse para escutar todo esse desfecho. Humildemente eu peço aí que você fortaleça o canal deixando o seu like. Então, meus amores, eu me conectei a Lilith, como eu falei para vocês. Que eu já tenho aquela facilidade de conexão com as divindades. Sou grata por isso, por eles me abraçarem facilmente, se chegarem à minha pessoa. E por que eu me conectei a Lilith? Porque eu já tinha ela dentro de mim, mas por eu estar passando por questões emocionais, eu vi que alguns familiares meus, alguns não, um único familiar, peço perdão, se aproveitou da minha vulnerabilidade, da minha fraqueza emocional, para fazer manipulação em relação a isso, que eu já nem tenho, entendeu? Mas a pessoa ainda vai fazer questão de me tomar o pouco que eu tinha, e como eu estava ali vulnerável, um pouco longe, por conta das coisas que eu passei na minha vida e passo até hoje, mas eu sou uma guerreira porque eu estou de pé e lutando contra essas coisas ruins e vendo que já estava demais e eu estava me trazendo um pouco de angústia para dentro do meu coração e eu não preciso de angústia porque eu já tenho o suficiente, né? Eu já luto contra isso. Eu me decidi conectar com a Lilith e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, meus amores. Vocês nem imaginam o porquê. Eu tinha falado para vocês sobre eu já ter a Lilith comigo. Inclusive, eu acho que desde quando eu me entendo por gente, eu sempre tive o que ir a mais. Eu nunca aceitei certas coisas quando as pessoas vinham querer fazer algo para mim, eu já, entendeu? Já botava lá a pessoa no seu lugar e eu sempre fui assim. Mas devido à questão emocional que eu estava passando, porque o problema que aconteceu comigo foi pesado e até hoje eu estou lutando contra isso, o que houve? Eu decidi conectar com a Lilith. E já era para ter conectado antes, porque sobre o familiar que eu falei para vocês, que via ali naquela fraqueza emocional, sempre lá quietinha, mas às vezes com algum dinheirinho guardado para quando eu tiver minhas necessidades eu poder suprir. Essa pessoa chegou na minha casa, eu recebi super bem, tá? E para não alongar muito, né? Como eu falei que ele se aproveitava um pouco dessa fraqueza emocional para e às vezes eu acabava cedendo não por ser besta, e sim por estar vulnerável, eu acabava querendo que a pessoa saísse logo de perto de mim e eu dava como empréstimo e nunca recebia. E eu querendo me livrar daquela situação, peguei e disse, toma, vai, entendeu? E mais uma vez a pessoa me usurpou. Depois que essa pessoa saiu, eu falei, pera lá, tá demais. Porque eu tô com o meu emocional abalado, tô passando XY, a pessoa, ao invés de vir aqui, me dar um abraço, conversar comigo, me aconselhar, não, a pessoa tá vindo me usurpar. Eu vou tomar o meu posto,
entendeu? E vou agir. E decidi me conectar a Lilith. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Eu consegui resolver essa questão aí com o familiar. Dei na asa, cortei. Ela me deu a força que eu precisava. E já cortei laços, que fique para lá mesmo, porque não é meu amigo, nunca foi. Quando essa questão da Lilith ter me dado a força que eu precisava para agir em relação a essa situação que eu estava passando com o familiar, ela trouxe tanta coisa boa para minha vida. Por eu estar passando por questões emocionais, eu me isolei um pouco de tudo. Inclusive, há muito tempo que eu não trabalhava, mas pelo problema da questão emocional. Eu sempre gostei de trabalhar, de ter o meu dinheiro, e a minha área sempre foi a área de vendas autônoma. Eu sempre gostei de trabalhar com vendas e de interagir com o público. Então eu consegui ali fazer uma renda assim legalzinha, entendeu? Que dava para ajudar no sustento da casa. E por essas questões aí emocional, eu estagnei, fiquei parada no lugar. Parece que realmente a minha vida ali tinha acabado, mas a minha conexão com a Lilith, ela me trouxe essa vontade de lutar por mim e me deu aquela vontade assim de retomar a minha vida, me deu vontade não, eu estou retomando devagar aos poucos e ela me ajudou, eu posso dizer que 100%. Ela me deixou segura de mim, ajudou na questão emocional. Inclusive, eu vou começar a trabalhar aí com as minhas vendas ou diárias. E é isso. Como tem pessoas que podem dizer que essa divindade é um demônio. Gente, não é demônio, não. Foi na minha vida a melhor conexão que eu fiz. Eu já, como eu falei para vocês, eu já tinha aquela coisa de me rebelar, entendeu? De não aceitar certas coisas. Eu me lembro que na minha infância eu ia passar uma questão de abuso sexual. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos de idade e não passei justamente por essa coisa com a Lilith que eu já tinha desde da minha infância. Claro, eu não sabia que essa força era dela, mas eu gostava de me revelar, de questionar, de não aceitar certas coisas que as pessoas queriam impor para mim. E eu me lembro uma vez que a minha mãe saiu para ir na feira comprar alimentos, né, para fazer o almoço, e ficou só eu e o pedreiro em casa, e esse homem simplesmente entrou para dentro da casa e eu estava sentada na minha cama e ele apareceu assim do nada, se encostou na parede, me chamou de Sé, perguntou coisas assim para mim, sabe? E a única coisa que eu fiz, como ele estava assim um pouco distante e bem próximo da minha cama, ficava assim uma bancada com algumas coisas, tinha um vidro de perfume. Gente, é sério, imenso vidro desse tamanho e grande mesmo, sabe? Eu olhei para um lado, para o outro, quando eu vi aquele vidro lá, minha filha, foi esse vidro mesmo que eu peguei, coloquei na minha mão, olhei bem sério para a cara dele e falei: Olha, eu vou te falar uma coisa, se tu te aproximar de mim, eu vou jogar essa garrafa em ti. Na realidade, era um vidro de perfume lá antigo, deveria ser de 1 litro, eu não estou bem lembrada, mas eu sei que era de vidro. E eu falei para ele: se você se aproximar de mim, eu vou te jogar essa garrafa. Ele e me revelei e falei: olha, eu vou gritar, vou fazer escândalo, todo mundo vai ouvir. E rapidamente o homem, entendeu? Voltou lá pro posto dele. E foi graças a Lilith que eu escapei na minha adolescência de um abuso sexual. Graças a essa força dela, a essa coisa do questionar, de não aceitar, de falar: peraí, o que é que tu tá fazendo? Te acalma. E nossa, ali eu sei que era a força dela. Eu sempre tive essa conexão, praticamente desde a infância.
Tanto é que eu me lembro bem que a minha mãe falava assim que eu era rebarbada, que ninguém podia falar nada comigo, que eu explodia. Não era explodir. Não era a questão, não era essa. A questão era simplesmente que a pessoa falava uma coisa pra mim, eu não aceitava. Minha opinião era diferente. A pessoa chegava comigo e falava, queria que eu fizesse coisas que não me agradavam, que eu não queria fazer, a pessoa queria me obrigar, né? E eu acabava ali me impondo. E as pessoas falavam que eu era rebelde, rebarbada, só porque eu não queria fazer lá o que eles queriam. Eu passei, eu passei muito tempo estagnada, com a minha vida parada por conta dos problemas emocionais. Também não era para tanto, porque o negócio, a perda foi grande e não foi questão de materiais não, tá? É por isso que eu falo para vocês que o negócio foi forte, doeu e dói até hoje. Mas com a Lilith, eu resgatei a minha essência, quem eu sou. Ela me deu novamente a minha força e me direcionou para me seguir novamente o meu caminho, ser aquela mulher guerreira que eu sempre fui, que sempre gostou de trabalhar, de ter o meu próprio dinheiro, de não deixar as pessoas pisarem em mim. E isso não estava acontecendo de pessoas pisarem em mim, porque eu sempre tive essa coisa do revelado, falado, questionado. Algumas atitudes veio na minha vida, se conectou comigo e me deu, renovou na realidade as minhas forças, ela me deu de volta. Então, eu encerro o vídeo com a minha eterna gratidão a essa divindade por ela ter me abraçado, por ela ter me acolhido, por ela ter me dado de volta a minha essência, aquela coisa que eu tinha perdido dentro, que estava dentro de mim, aquela força de ser uma mulher guerreira. E eu tinha deixado até mesmo de viver, porém eu estava somente de pé ali, trancada com os meus pensamentos. Mas eu tenho essa coisa que eu gosto muito de ficar sozinha no meu cantinho. Eu preciso desses momentos comigo mesmo, porque eu recarrego as minhas baterias assim. Eu me sinto bem. E outra coisa que ela trouxe para minha vida foi clareza, ideias. E isso tudo que está se renovando na minha vida e acontecendo agora, que para mim não é pouco, para mim é muita coisa, porque eu estava com a minha vida completamente estagnada. Eu devo a Lilith por ela ter realmente me resgatado do fundo do poço. E eu sou mais grata ainda por conta dessa conexão ter trazido aquela vontade de trabalhar novamente, porque faz muito tempo, faz algum tempo, né, que eu não trabalho, não estava cuidando tanto de mim assim. E até isso melhorou a questão de aparência e do autocuidado. E essa é a Lilith, a mãe, a cuidadora, a que me tirou, me resgatou lá do fundo do poço, a que me estendeu a mão, a que me colocou de pé e devolveu as minhas forças. A ela, a minha eterna gratidão. Encerro o vídeo. Beijo no coração de vocês e até a próxima.